eu posso passar os primeiros 15 minutos, mas gostaria de passar a maior parte do tempo só a conversar convosco e a perguntas e tipo sobre a área e coisas desse tipo. Então o que eu vou fazer é explicar um pouco da minha trajetória e também ponho isso de uma maneira aberta. Façam quaisquer perguntas se quiserem sobre a trajetória, como é que foste para ali, como é que trabalhaste ali, moveste ali e coisas desse tipo, e aquelas perguntas também um pouco mais softs, como é que mudas de uma área para outra, e todas essas perguntas que normalmente você não tem espaço de perguntar a profissionais. Esta é a ideia deste webinar. Ou seja, o meu conteúdo é mínimo, o mais importante são as vossas questões. Eu só vou dar algumas coisas que eu quero falar agora, só para introduzir um pouco a área de engenharia de dados, machine learning, uma mistura, e o que é que eu acho que é o moderno e onde eu acho que essa área está aí, ok? Acredito que será muito dinâmico, porque em fazer questões nós somos realmente muito bons. Perfeito, ok? Os verdadeiros gênios. Okay. Então, deixa-me lá só partilhar aqui os meus apanhados, porque estive a fazer hoje mesmo. Okay. Porque, onde é que está isto? Perfeito. Não sei se toda a gente já consegue ver aqui. Sim. Perfeitamente. Perfeito. Eu só ia começar com um pouco da minha trajetória. Há mais coisas aqui, mas eu não vou colocar porque vocês vão descobrir a minha idade. Mas comecei a fazer estas pontes e consigo ver algumas pessoas que também têm cabelos brancos como eu. Então, perfeito. Então, tipo, eu comecei, vamos dizer, a programar interessado em informática em geral, tipo, à volta de 99, na escola secundária, porque havia uma coisa que se chamava Olimpíadas de Informática, que ainda acho que existem. Então, havia uma iniciativa de muitos jovens a tentarem aprender a programar. Nessa altura, programávamos numa linguagem que hoje em dia já não existe, chamada Pascal. Então, sempre tive muito interesse e era uma coisa que era muito interessante para mim e começava a ter acesso à internet nessa altura. Então, com esse grupo de colegas que hoje em dia são amigos e muitos deles são grandes profissionais em Moçambique e fora de Moçambique, então comecei a aprender a programar na escola secundária e depois fui estudar engenharia informática no Esquitem, em Maputo, e aí aprendi mais coisas e solidifiquei várias coisas. Há uma pergunta, alguma coisa assim? Ouvi um barulho. Posso continuar? E alguém dizia podia fazer um slideshow. Deixa eu ver aqui. Todas as perguntas sobre... Qual é a pergunta? Podia fazer o slideshow para melhor visualização? Sem problemas. Obrigado. Ok, perfeito. Ok, cool. Então, tipo, enquanto estive a estudar, enquanto era estudante, também, como a maior parte das pessoas de informática, tem os seus business de lado, etc, etc. Então, durante algum tempo, tinha uma empresa com alguns colegas da escola e com outras pessoas que eram estudantes de anos mais atrasados e eram, como é que se diz, estagiários e fazíamos algumas coisas. Essa empresa chamava-se África Sistemas, mas durou até eu casar-me e depois as coisas já não... A idade que começa a chegar, as pessoas têm que ser adultas, né? Então, então muitas das pessoas que estão nessa empresa, alguns até são diretores de informática em bancos e pessoas famosas na área da IT, acho que vocês devem conhecer alguns nomes. Mas eu não tenho muito... Estamos num bom caminho. 100%. 100%. Então, depois disso, eu fui trabalhar no Centro de Investigação em Saúde, na Manissa. Então, aí era um trabalho geral, tipo, porque Moçambique, naquela altura, empregos na área de desenvolvimento de software e praticamente a área de dados não eram muito claros. Então, eu sabia que tinha interesse na área de dados e a mandar cerveja e coisas desse tipo, eu percebi que havia uma oportunidade muito grande no Centro de Investigação e Saúde da Manissa, com essas histórias de vacina da malária, coisas desse tipo. Tinha muitos dados, então eu interessei-me muito com eles. Então eu fui ter o título de IT Manager lá, tipo gestor de toda a informática, mas eu pessoalmente
gostava de focar nos dados e punha outras pessoas a focarem-se nas coisas que eu não gostava de me focar, ou cabos e redes e coisas desse tipo. Ok. Eram complicados, Então, eu só queria saber de dados. na Yeah. Manissa ainda não lidava assim completamente com dados. Lidava, mas não era tipo o meu foco número um. Tipo, o meu foco Ok. número um era garantir a informática de todo o centro de investigação de saúde Ok. humanista. E era muito grande porque era mais coleta de dados e envolvia muitos hospitais para a recolha de Sim. dados de quedas de saúde e coisas de vacina de malária. Então havia uma componente muito grande ali de rede que tive que me virar e servidores físicos naquela altura, racks e coisas que tive que aprender de momento. Chorei muito ali e dormi muitas noites no escritório ali, porque eram coisas que eu teoricamente devia saber pelo meu CV, aprendi na escola, mas eu não tinha interesse nenhum. Então, Exatamente. Eu yeah, acho muito estudante de informática, principalmente os que fazem desenvolvimento, estão yeah, mais yeah. preocupados na área de desenvolvimento do que na área de direitos. Eu digo isso porque é o meu caso. Eu, quando se trata de FII, eu não quero saber. Exatamente, mas o problema é que muitas vezes, tipo, naquela altura, eu acho que agora é diferente, com empresas como Vodacom, bancos são muito avançados neste momento. Naquela altura, tipo, não haviam assim tantos empregos de desenvolvimento, não sei se era perceber. Então, tipo, não era, o número não era assim tão alto como agora. Mas o bom centro de investigação em saúde da Manissa, como é uma instituição de pesquisa, então tens coisas muito diferentes e tens pessoas de várias partes do mundo a fazer pesquisa em Moçambique. Tens pessoas do MIT, de Harvard, vêm para ali, estão a desenvolver algoritmos. Então, comecei a ganhar muito interesse por essas áreas e aprender coisas e ganhar curiosidade. Então, Exato. fiquei ali 2 anos e depois acabei por conseguir ir fazer um mestrado na África do Sul, na Universidade de Witwatersrand. Inicialmente era na área de bioinformática, tinha alguma coisa a ver com as coisas, não necessariamente, mas tinha a ver com coisas do Instituto de Investigação de Manissa, etc, etc. Mas o tema era como usar supercomputadores para predição de estrutura de proteínas. Hoje são problemas muito importantes, tipo na área de machine learning e coisas desse tipo, mas naquele tempo era um problema de usar, como é que se diz, como computar esses dados muito eficientemente. Isso, eu vou confessar, não tinha efeito direto no que eu fazia no meu serviço, mas era muito interessante para mim. Então, fiquei mais ou menos 1 ano na Universidade de Wits a estudar. Então, no meio da Universidade de Wits, enquanto eu estava lá, tipo, porque essa área era muito nova, era Hadoop e coisas iniciais, então havia muitas poucas empresas na África do Sul a fazerem isso. Então, uma coisa que eu não sabia é que a Amazon existia na África do Sul e a cloud, na prática, foi inventada na África do Sul. Então, um dia eu estava a passar um dia eu estava a passar com os livros, então havia uns recrutadores da Amazon na universidade ali a passar, os caras pararam, que livros é que são esses aí? Porque eram livros dessa área de... eu disse, não, são livros que estou a fazer para coisas que estou a estudar, etc, etc. Então, comecei a conversar com eles, etc, o que vocês fazem? Amazon tem... Não, yeah. Então, nesse tempo, era 12 anos atrás, a AWS era uma coisa pequenina. 90% dos engenheiros da AWS que fizeram a AWS estão na África do Sul. Estavam na África do Sul nessa altura. Depois é que evoluiu e a Amazon tirou dali de Cape Town e está em todo o mundo, não? Mas a maior parte dos engenheiros que inventaram serviços iniciais como S3, EBS, CloudWatch, várias coisas da cloud, eu conheço pessoalmente. Não sei se é pessoal, são pessoas que trabalharam comigo na altura. Então disseram, ok. Então eles depois fizeram uns testes rigorosos aí e perguntaram-me se eu queria fazer um estágio, né? Umas entrevistas muito pesadas, mas nessa área normalmente se é para que é um erro. Software Development Engineer normalmente são exercícios que têm a ver com algoritmos. Aqui em Moçambique não se faz muitos desses exercícios. Mas a Amazon, como são problemas de escala que nós de encontrar aqui em Moçambique. Por exemplo, na Amazon eu preciso de fazer deployments para 1 milhão de computadores. 1 milhão, esse é um número, à volta de todo o mundo. Se houvesse uma falha, era um problema. Às vezes tinha que código. Havia vezes que tinha que fazer código em C mesmo, para coisas que tinham a ver com kernel. Então havia muita oportunidade ali de trabalhar com pessoas que também estavam, por exemplo, um inventor do XML.
foi alguém que, ok, muita gente não gosta do XML, mas é uma pessoa muito famosa no mundo. Então, eu trabalhava com ele em alguns projetos, por exemplo. Ele estava no outro país, estava no Canadá nessa altura. E coisas aconteceram não muito longe de Moçambique. Eu sabia nessa altura. Mas hoje, tipo, AWS, muitos moçambicanos foram para lá, depois saíram para outros sítios ali. Agora, nos últimos anos. Então eu trabalhei ali por mais ou menos 3 anos. Então, tipo, os tipos disseram, nós não queremos que tu voltes para a escola, fica lá aqui a trabalhar, porque essa equipe está a precisar, né, dos teus skills, etc, etc. É muito difícil pessoas que sabem disso. Porque foi pura coincidência, eu estava a estudar essas coisas que eram importantes lá. Normalmente era Hadoop há quase 11 anos atrás. Era muito raro. Então, eles lá convenceram-me da maneira certa, obviamente. Então eu disse, ok, tranquei a matrícula na escola, avisei as pessoas do SISM que, infelizmente... Eu sou bom demais para estar convosco aqui. Nada disso, eu até fui muito honesto, o que aqui estão a prometer, não posso chegar e de voltar quando acabar. Acho que de ficar só um tempinho aqui e de voltar ainda. Fiquem calmos. Só que acabaram por acontecer outras coisas. Então fiquei lá, trabalhei 3 anos, muito interessantes, descobri muitas coisas e aprendi a trabalhar em escala com pessoas de várias partes do mundo, coordenar equipes grandes, tipo, a perceber que engenharia de software algumas vezes envolve mais de 100 pessoas espalhadas por várias partes do mundo. E um programador não pode ser conhecido por uma linguagem. Isto não é Java developer, é um que eles chamam de fungible. A pessoa tem que ser, na prática, um problem solver e conhecer várias linguagens de programação. Exato. Então, isso é uma coisa que me interessava muito e a cloud era muito iniciada nessa altura. Só que havia um problema. Engenheiros da maneira da Amazon, tipo, tu, para além de codificar, tu tens que operar o teu sistema. Ou seja, se alguma coisa vai abaixo, a equipe tem que ter uma rotação e coisas desse tipo. Agora, essa técnica é mais comum, mas naquele tempo não era comum. Então, tem uma carga operacional muito grande. Se tu pões um bug em produção, não vais dormir. Não sei se vai perceber. Ainda vais ser acordado à noite, paging, coisas desse tipo. Então, a partir dessa área, por causa de alguns projetos na Amazônia, eu comecei a ficar muito interessado com essa nova área de Machine Learning Engineer e essa linguagem, esse sistema chamado PySpark. Na prática, na altura em que foi criado. Então, eu estava a fazer alguns projetos na Amazônia, mas eram projetos iniciais. Então, houve um recruiter em Berlim que, sabendo que eu estava a trabalhar com essas coisas que pareciam um pouco iniciais, em geral, então entrou em contato, então eles explicaram o projeto deles, é para aplicar Machine Learning na área de e-commerce, mas vais usar essa linguagem Scala que eu gostava muito na altura, e coisas desse tipo, e obviamente operações que não são tão pesadas, eu também tinha curiosidade de conhecer um novo país. Então, a partir daí, demiti-me da Amazon e fui para Berlim. Só que o que eu descobri é que frio é uma coisa pesada nesses países. Eu, passei muito mal, achei, como é que se diz? Falta de sol, às vezes tratava-me de depressão, coisas desse tipo, aquilo podia ser, eu saía de casa às 7, era escuro, então voltava às 15, vamos dizer 15, 14 quando voltava, 15 a 6 já estava escuro. Não sei se está a perceber. Então, tu podes ficar assim. Então, aí, neste escritório, a competição era quem tinha o escritório, está a ver? A parte mais perto do sol possível. Era tão pouco sol. Então, o trabalho era incrível, né? Era machine learning, etc, etc. Trabalhar com uma pequena equipe de engenheiros alemães, etc, etc. Era tudo em inglês. Mas o problema é que, para interagir com outras coisas relacionadas com burocracia, etc, etc. Naquela altura era tudo em alemão. E essa mistura de coisas, clima, eu já tinha vivido em Cape Town e eu achei que Cape Town, é muito melhor que Berlim para mim. Berlim pode estar no desenvolvido, etc, etc. Cape Town pode ser perigoso, etc, etc. Mas é muito mais bonito e eu estou mais perto de Moçambique, posso ir para Moçambique a toda hora. Aqui em Berlim era complicado. Então, depois de eu mudei. Então, essa empresa era basicamente uma e-commerce startup, queria ser a futura Amazon. Ok? Então, depois, eu, a mesma coisa, fiquei 1 ano, e depois de 1 ano, uns contactos antigos da Amazon, vim trabalhar como Principal Data Engineer nesta empresa que se chama Jumo. Jumo é como se fossem mobile loans.
loans, tipo, isso Ok. que existe, pesa, etc, etc. Mas é para toda a África, ainda na mesma área, né? Data Yeah. engineering, etc, etc. E em Cape Town ia fazer coisas para a África. Essa era a coisa interessante. Tipo, estes tipos podem ter quase agora, acho que, tipo, 30 milhões de clientes, no total 200 bilhões de dólares em loans e coisas assim. Então, tinha um problema técnico na área de machine learning que eu achava muito interessante. Então, trabalhei 4 anos e fui progredindo, etc, etc. Foram 4 anos fantásticos. E a partir daí comecei-me a interessar mais numa área que também era nova, que se chamava MLOps. Então, essa área de machine learning, como usar machine learning como engenheiro. Então, depois a mesma coisa aconteceu. Depois de 4 anos, convidaram para essa empresa CarTrack. A CarTrack existe em Moçambique, mas é uma empresa na prática muito global. A sede está em Singapura. Então, eu fui contratado para ser tipo Chief Data Engineer de toda a CarTrack. Tinha uma equipe a trabalhar comigo, eu em Cape Town, eles em Singapura. Então, a modernizarmos a infraestrutura deles de telemática e coisas desse tipo. Era um problema distribuído também muito grande. Então, na altura do Covid, eu decidi. Então, nesta altura é que eu também, alguém via LinkedIn, porque eu fazia muitas palestras, dava muitas, dou aqui na África do Sul muitas apresentações em palestras técnicas, não? Então, comecei a falar dessa tecnologia que se chama MLflow, é uma framework para machine learning. Então, uma editora de livros viu que havia pouca gente a falar disso. Então, e queria lembrar isso, tipo, sempre quando há pouca gente no assunto, pode haver um interesse muito grande. Se for a definir minha carreira, é tipo, quando a coisa não é popular e eu estou e a pessoa tenta, como é que se diz, aprofundar-se, há sempre chances como é que é, criar algum tipo de sorte ou possível trickle-down positivo. Mas é melhor sempre ter atenção a essas áreas que não são muito populares, mas que têm importância e às vezes muito boas. Então, para mudar-me da CarTrack para a cara de Rails, foi LinkedIn de novo. Eu sempre, naquela altura, agora já parei com isso, porque quero ser uma pessoa séria, porque da maneira como eu mudo de empregos, claramente não parece sério. Mas então, tipo, aí era uma outra proposta, tipo, CarTrack era uma empresa global, então era internacional, né, tipo, mas tipo, ok, eles resolvem problemas de segurança, encontrarem bandidos, etc, etc, mas tipo, eu gosto muito dessa área de fintech. Aprendi a gostar na Juma, tipo, dar dinheiro a pessoas parece uma coisa boa. Então, inclusão financeira, né? Estou a exagerar, mas inclusão financeira é uma área que eu gosto. Então, havia umas 2 fundadoras de pessoas que já tinham trabalhado em startups muito grandes em África, tipo Flutterwave, a maior empresa de pagamentos, a pessoa que foi a primeira Vice-President Business Development, e também, como é que se diz, uma pessoa que tinha sido, tipo, C-level numa empresa de cripto na altura, uma empresa muito grande também, elas decidiram como é que se diz, tinha uma ideia nessa área de sistemas de predição de crédito e open banking e estavam a abrir uma empresa, então estavam à procura de um fundador técnico. Estavam em Londres na altura, então alguém apontou meu nome e elas entraram em contato. Inicialmente não queria porque estava muito satisfeito, então fui consultor durante algum tempo, mas nunca acabamos por encontrar um CTO para a empresa. E a empresa ia fazer o que se chama de como é que se chama? Raising the capital em alguma altura. Okay. Então, em algum momento, começou a ficar claro para os investidores que eu deveria ser o CTO. Então, depois de algum tempo, eu decidi, deixa-me tentar, é a primeira vez que estou a tentar. CTO não é exatamente data engineering, é tipo, como é que se diz, criar todas as tecnologias iniciais, ser cofundador técnico de uma empresa. Então, foram outros skills completamente diferentes. Então, voltei a ser basicamente como era engenheiro software normal e havia coisas de machine learning e dados, mas quando tu és CTO de uma empresa em modo startup, o CTO tem que codificar coisas desse tipo, codificar seriamente e muitas coisas. Então, conseguimos criar a empresa, vamos dizer, éramos 3 pessoas, 3 cofundadores, agora a empresa tem quase 30 pessoas, escritórios em Lagos, Nairobi e na Índia, de engenharia.
mas obviamente startups são muito, é uma coisa muito pesada. Eu tinha que passar muito tempo em Nairobi e minha família já está estabelecida aqui em Cape Town. Então, em algum momento, comecei a ter problemas de passar muito tempo em Nairobi e, tipo, isso criou-me... Tipo, estava sempre, quase, principalmente no caso do cargo, eu tinha que estar quase sempre em Nairobi. Então, eu decidi, ok, gosto do estágio em que isto está, deixa-me fazer outra coisa. Então, alguns antigos colegas da Amazon foram contratados pela Sanlam. Sanlam é acho que vocês já ouviram falar da Sanlam. Acho que sim, sim. É tipo a maior empresa de seguros da África, uma empresa grande, tem mais de 100 anos a empresa. Uau. Só que o problema é que essas empresas grandes também precisam se modernizar. O que acontece é que, apesar da empresa ser grande, começam a haver startups que começam como é que se diz, a combater o mercado dessa empresa. Com exatamente, sim. Desse tipo. Então, eles viram essa necessidade, então é como se criaram uma startup dentro dessa empresa. Então, não funciona como uma empresa antiga, é tipo... Tem, tipo, desenvolvedores espalhados pelo mundo e é tipo, um novo projeto e pareceu-me interessante na altura, então... E, tipo, como sítio da empresa, eu decidi na altura voltar para Cape Town e ficar mais fixado em Cape Town. Era uma boa oportunidade, é o que eu estou a fazer agora. Okay. Então, basicamente isso. Então, highlights, eu só queria lembrar a coisa do livro. Aconteceu por sorte, tipo, alguém no LinkedIn, etc, etc. Então, começou a conversa aí. E a patente foi o trabalho que estávamos a fazer na Amazon. Alguns dos trabalhos eram interessantes e inovativos, então advogados decidiram fazer patente. Ok? É por isso que eu volto a frisar que estamos mesmo a lidar com um gênio. Não é possível. Alguém disse da Amazon. Não, estamos mesmo a lidar com um gênio. Eu vou te confessar, e algumas pessoas que estão, eu vi alguns dos meus colegas antigos, tipo, haviam colegas que estudavam comigo, que sabiam mais que eu, que programavam comigo, que sabiam mais que eu, até hoje sabem mais que eu, então, tipo, não tem nada a ver. É tipo, para mim é tipo, são caminhos só, e tipo, uma coisa levou a outra. Então, mas para mim é o ser persistente. E em poucos sítios eu fui número 1, tipo, normalmente eu estava numa boa posição, mas nunca fui de longe do meu. Na escola era um estudante mediano em geral, tirando na universidade, porque como é que se diz, eu já tinha programado quando era criança, né? na escola secundária. Então era mais fácil as disciplinas de programação, mas as outras disciplinas eram estudante mediano. Mas, em todos os sítios, em Moçambique, tipo, haviam sempre pessoas muito, muito melhores que eu. O que eu estou a dizer é que isto tudo é só, tipo, as coisas alinharem-se de algum momento e, como é que se diz, curiosidade e procurar coisas, procurar desafios. E essa é a coisa mais importante, ok? Cool. Então, tipo, isto é a parte do background que depois podemos discutir mais com mais detalhe. Então, o que eu queria falar era de engenharia de dados. Eu sei que acho que há de haver uma sessão sobre isso, mas eu queria falar por alto o que é engenharia de dados, é a área que eu tenho maior paixão também. Então, como vocês todos sabem, nesta área de IA e ML, se vocês não compram sistemas e têm que desenvolver isso, a parte mais fundamental é dados. É onde é que os dados estão. Porque os dados geralmente estão em o que eu chamo de prisões, normalmente, dentro da empresa. Não é simples ter acesso a esses dados. Então, a área mais importante, acredito, nos próximos 10 anos, vai continuar a ser a engenharia de dados. É como colocar os dados todos num sítio e para os dados poderem ser analisados. Mas, normalmente, essas pessoas nunca são visualizadas, porque estão no background. Mas eu estou feliz porque meus amigos já começam a ver cada vez mais esses cargos e essas coisas acontecerem. Então, tipo, isto aqui é mais ou menos a pirâmide de necessidades em Data Science. Então, tipo, aprender e otimizar é o que está ao mais alto nível e fazer AI ao mais alto nível. Mas para fazer isso, tu precisas de colecionar dados. Não sei se está a dizer, movimentar esses dados, transformar, organizar e etc, etc. Então, essas áreas, normalmente, em todas as empresas, é o que custam mais dinheiro do que as áreas que estão por cima. Ok? São problemas de engenharia típicos e que não há soluções. É tipo sempre complicado em todas as empresas que eu estive. É tipo muito complicado. E é o problema mais grave que existe. Então, o engenheiro de dados trabalha nas 3 camadas: coletar, mover, armazenar, explorar e transformar. Outras funções atuam em camadas superiores. Então, o caminho para a maestria, isso é uma má tradução, mas em inglês chama-se Path to Mastery. Like, como tu chegas a dominar essa área, na minha opinião. E
E eu tenho um outro artigo que eu posso partilhar com vocês, que eu escrevi já há algum tempo sobre isso. Mas, para mim, é formação tradicional ou não tradicional. Vejo cada vez mais pessoas que não formaram-se em áreas de software ou informática, que fazem grandes coisas nas áreas de dados, ok? E isso acho que vai continuar a acontecer cada vez mais. Exato. Porque, como é que se diz? Mais do que saber codificar e saber trabalhar com dados, o que eu estou a ver agora que é mais importante também, nos últimos anos, é contexto. Ou seja, tu és uma pessoa de biologia, vais conseguir trabalhar melhor com dados de biologia do que uma pessoa que não tem formação em biologia. Não sei se entendeu. Yeah. Aquilo que chamamos de primeiro ter entendimento do negócio. Exatamente. Exatamente. Então, recursos normalmente para os conhecimentos mais avançados são online. Eu não acredito muito. Poucas coisas do que tu usas, aprendeste na escola têm valor quando estás a trabalhar. Normalmente coisas online, Coursera, Udacity, essas coisas todas. E há livros sobre arquitetura de dados específicos. Mas esses livros toda a gente conhece. Eu vou te partilhar um artigo depois que tem alguma lista de livros. E uma coisa que eu acho que é importante é participar de projetos open source e desafios internacionais como Omdena e coisas assim, para a pessoa sempre estar, como é que se diz, ativa nessa área. Qual é o que eu acho que é o futuro dessa área? Há de haver sempre maior investimento na área e ferramentas mais inteligentes para data governance, porque é um problema grave, privacidade, segurança de dados. Cada vez mais cibersegurança e dados estão interligados, porque se tu estás a trabalhar com dados de pessoas, vamos dizer, número de passaporte, número de BI, muita coisa errada pode acontecer com esses dados, ou podes vender esses dados para outras pessoas para fazerem marketing, que é ilegal, etc, etc. E essa há de ser a área mais importante. E AI/ML, nem preciso falar disso já. Isso está muito claro, que é a área mais importante do momento. E conhecimento na importância da engenharia de dados. Já começa a ser, porque as pessoas muitas vezes querem fazer AI ou ML, onde é que estão os dados? Não há dados. Então, normalmente, tem que esperar até a parte da engenharia de dados estar completamente resolvida. Isso começa a ficar claro agora. Então, arquiteturas modernas de dados. Então, a maior parte das tendências atuais que eu vejo é usar mais serviços que estão na cloud e menos codificar manualmente. Então, à volta dos anos, o que eu vi é que, tipo, como é que se diz? Guarda-se o engenheiro para fazer aquelas coisas que são específicas. Por exemplo, ingerir dados hoje em dia, tu já não precisas de codificar. Tu podes dizer, ok, apontas em ferramentas, ok, apontas para essa base de dados, apontas para um outro sistema que tem um formato diferente de dados. Então, ferramentas modernas já fazem essa manipulação automática. Não sei se entendes. Então, e há muitas dessas coisas que são agora, tu resolves a nível de orquestração. Então, e o que acontece? Equipes pequenas de engenharia de dados conseguem gerir bilhões de recordes em empresas grandes se utilizam as ferramentas corretas. Normalmente essas ferramentas são cloud-based. Uma ferramenta que posso dar exemplo é Fivetran, por exemplo, tipo, muito boa, que tipo, é só colocar uma base de dados, vamos dizer, o target é tipo algo moderno, como Snowflake ou, vamos dizer, BigQuery ou Redshift. De qualquer base de dados, ele consegue transformar tudo e meter sem codificar de uma linha de código. Faz tudo sozinho. Então, obviamente, ainda precisa de engenharia de dados para fazer arquitetura de sistema, etc, etc. Então, para acelerar a parte de AI, então estão a haver cada vez mais ferramentas para isso e essas ferramentas são muito complexas. Exatamente. Eu não vou ser específico aqui, porque eu não sei qual é o contexto, acho que o contexto varia das pessoas, então quem perguntar algo específico, podemos falar depois disso. É mais ou menos isto, tipo os tópicos assim por alto que eu, que vocês estão à vontade, mas podem perguntar qualquer outra coisa, estou à vontade para responder. Ok? Obrigado. Eu acho que tenho uma pergunta que não sei, acho que é da maioria dos participantes que estão aqui. Como é que é liderar equipes globais? Ou quais são os desafios para liderar essas equipes, por exemplo, em locais diferentes? O Natu pode estar na África do Sul, liderar uma equipa, está em Berlim. Quais foram os desafios enfrentados? Temos aquela questão de fusos horários diferentes, às vezes.
Yeah. Vamos dizer, a primeira parte para mim é o que se chama de síndrome de impostora. Eu não sei como é que se diz, é imposto síndrome, tipo, isto, eu sou de Moçambique, pô, estou a gerir esses gajos todos aqui, americanos, etc. Se soubessem, tipo, a escola onde eu estudava, a quantidade de vidros partidos na minha escola primária é uma vergonha quando eu passo ali na 3 de fevereiro agora. Eu gostava muito daquela escola, eu olho a escola onde os gajos estudaram, tipo, tem piscinas, que coisas complicadas. Então, tipo, obviamente sempre tem o síndrome de impostor, que é claramente algo normal. E para mim, normalmente, muitas empresas, maduras, sabem dessas coisas. As pessoas vêm de backgrounds diferentes, etc. Então, normalmente essas empresas têm princípios e como é que se diz? A partir do momento que tu és prático, é uma questão de conhecimento, é meritocracia, não sei se está a perceber. Então, mesmo estás a liderar alguém, isso não quer dizer que tu és mais inteligente ou o que. É que tu sabes liderar e tens experiência naquela específica área. Então, é normal, tipo, não há um pushback. Então, desde que uses processos e tenhas, como é que se diz? Eu sempre tive mentores, isso para mim são as pessoas número 1. Uma pessoa que uma vez por semana, mais experiente e que sabe mais que tu. Até hoje tenho mentores, tipo, que eu converso e tem que ser vulnerável, principalmente para essas partes. Essa pergunta é muito importante. Como é que tu lideras? Porque muitas vezes, quando nós passamos desse medo, tipo, o mundo começa a estar aos nossos pés. Exato. Então, é um medo que tu tens que saber que existe e, a partir do momento que tu sabes que esse problema existe, tu podes articular o problema. Então, essa é a minha opinião. Então, como eu faço, depende de cada vez. Ou seja, já trabalhei com equipes na Ásia e equipes, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Equipes na Ásia são completamente diferentes. As pessoas dificilmente vão te desafiar diretamente. Mas na Europa e Estados Unidos já diretamente, tipo, às vezes tu não sabes o que está a fazer. Obviamente tens que explicar por A mais B e aos dois. Exatamente, sim. Não vale aquilo, tipo, eu sou tu chefe, ouvir-me, por favor. Aí estás. Não, tens que usar princípio e também e não é esperado que tu saibas mais do que um engenheiro individual numa coisa muito específica. Mas tu tens mais experiência, já viste mais coisas e podes ajudar a pessoa. Às vezes não diretamente faz isto, mas aplicando, como é que se diz? Fazendo perguntas, etc. E usando a tua experiência nesse caso. O que tu não podes imaginar é que tu és mais inteligente. Em Moçambique, o que eu via que o chefe assumia na sua cabeça que era mais inteligente que a pessoa que está a mandar. Exato, sim. Então, aqui tens de ter cuidado. Tipo, a coisa está invertida. Não sei se estás a liderar, mas o teu objetivo principal é dar todas as condições àquela pessoa que estás a liderar. Não sei se estás a entender. Ok. Fazer o seu trabalho da melhor maneira e desbloquear a pessoa. Exatamente. Tu és o chefe, és sempre o número 1. A pessoa te faz uma pergunta, está-te a desafiar. Várias vezes pessoas disseram, eu acho que tu não estás a entender isso. Que tu estás a dizer. Ok. Vamos começar step by step. É possível que seja verdade. Não sei se é perceber. Então, tens de ter sempre ser cuidado, ter, como é que se diz, autoconhecimento, na minha opinião. Exato. E já chorei muitas vezes com stress, e são coisas normais que acontecem em todo sítio. Então, é uma coisa complicada e depende da situação e tens de conhecer culturalmente as pessoas que estás a lidar. E, obviamente, tens de ter competência na área também, não? Exato, sim. Não tem competência, confessa que não tem competência, mas vá à procura da competência. Ok. Um engenheiro de dados é um herói por detrás dos panos. Poderia nos contar um pouco sobre os desafios que um engenheiro de dados enfrenta para garantir que os dados estejam acessíveis e confiáveis? Então, é um herói por detrás dos panos, por quê? Porque normalmente os dados, vou começar pela primeira parte, porque os dados são um início de algum processo operacional ou analítico, ok? Um processo operacional é para mudar alguma coisa num software, para fazer alguma intervenção num software, ou seja, é um pedaço de dados que a partir desses dados tu tomas uma decisão, ou dás um empréstimo a alguém, ou faz alguma coisa. Você vai perceber. O sistema
faz um empréstimo a alguém ou cancela um empréstimo a alguém. E na área analítica, o objetivo principal é um humano, mudar de comportamento. Ou seja, pode ser um gestor, a partir de uma informação, decide investir mais num determinado produto. Não sei se está a perceber. Humano, sempre, na área analítica. Então, é importante fazer essa distinção. Mas o grande ponto é que, tipo, tu não és a pessoa final, não sei se está a perceber. Então, nunca és... Estás sempre por detrás, não sei se está a perceber. Pode ser uma decisão. O sistema que dá o empréstimo é que é importante. Não sei se vai perceber. Agora, a pessoa quer o dado para... Então, essa é uma assunção que as pessoas têm que ter. E o grande desafio, normalmente, é que, como é que se diz? Esse mapeamento entre vamos dizer, quero utilizar a inteligência artificial para aumentar as minhas vendas. É um problema muito geral, não sei se vai perceber. E então, normalmente, alguns sistemas operacionais nem sequer colhem dados para essas coisas. Exato, sim. Então, tu tens que começar por convencer que, então, sempre que se faz uma venda aqui, grave todos os dados ali. Não sei se vai perceber. Então, depois de 6 meses, é que podemos começar a tratar de analisar esses dados. Então, esse time delay, tá vendo? Não é uma coisa rápida. Um engenheiro de software chega a um problema e ele resolve agora, herói. Não sei se está a perceber. O engenheiro de dados, tu sempre vais prometer uma coisa em 3 meses. Exato. Não sei se é assim. Ok. Então, eu acho que esses são os desafios que eu enfrento. É tipo o tempo e também, por exemplo, em empresas pequenas, é tipo não tens dados suficientes. Empresas pequenas, não tens dados suficientes para tomar decisão ou para aplicar machine learning ou o que quer que seja. Em empresas grandes, tem problema de pequenos impérios em sítios, pessoas não querem te dar dados ou não entendem. Também essas confusões todas de uma empresa de, sei lá, 300, 400 pessoas. Tem um chefe ali que tem que dar autorização, outra pessoa ali que tem que dar autorização. Então, há problemas normalmente de governance, não sabe onde estão os dados, de que maneira estão formatadas, de que maneira os dados estão formatados. Então, é sempre um projeto, sempre a engenharia de dados é um projeto longo, se não é preparado a início. Então, o melhor momento de fazer engenharia de dados, que é o que a maior parte das pessoas está a começar a fazer agora, é quando os sistemas são criados. Mas para isso, como é que se diz? É preciso ter alguma sofisticação. Entender que, ok, estamos a desenvolver um software. Então, esse software tem que ter uma maneira de guardar dados para serem analisados no futuro, enquanto estás a desenvolver o software. Exatamente. É a maneira mais fácil de garantir que, senão passas o resto do tempo só aí tentar transformar dados que nunca foram preparados para serem analisados. Exatamente. Tenho aqui a pergunta do Rui Mungwambe. Como comunicar os resultados obtidos através de um modelo de aprendizagem de máquinas para stakeholders que não têm conhecimento da tecnologia aplicada, de modo a obter confiança deles no modelo? Essa é uma pergunta muito inteligente, muito complicada. Eu hoje só assisto em programa perguntas difíceis. Então, normalmente, o problema é que tu nunca podes explicar machine learning às pessoas porque elas normalmente não vão entender. Então, e confiança não é uma coisa que se dá, ganha-se. Ganha-se, sim, de fato. A confiança não se dá, ganha-se. Exato. Estou a tentar explicar. Então, tipo, tens que criar um conjunto de milestones iterativos, explicar às pessoas que, a primeira coisa que vamos tentar fazer é tentar fazer porque normalmente, mesmo quando vai fazer machine learning, o que tu fazes, tu tens um objetivo de negócio. O objetivo de negócio é dar, vamos dizer, descobrir, diminuir fraude. Não sei se vai perceber. O objetivo de negócio é diminuir fraude. Vamos dar exemplo. Diminuir fraude, vamos imaginar. Fraude em bancos, por exemplo. Okay. Mas primeiro tu tens que começar por um processo que é determinar de um modo analítico qual é o estado manualmente dessa fraude. Não sei se vai perceber. E tens que criar métricas para esse problema. Explicar. Os gestores são muito inteligentes. Podem não entender machine learning,
Mas o teu algoritmo de machine learning não está ali por ser um algoritmo de machine learning. Exato. Está a resolver um problema de negócio. Estás a diminuir fraude, empréstimos mais lucrativos. Não sei se está a perceber. Exato. Estás a ganhar mais clientes. Então, a partir do momento que tu falas na linguagem de negócio, podes explicar com a linguagem de negócio também. Com esse novo método, Machine Learning AI, aumentamos, mas já fazíamos antes. Yeah. Não sei se está a perceber. Exato. Então, normalmente é falar a linguagem do negócio primeiro, porque isso é o que interessa. Machine Learning e AI são técnicas. O importante é resolver o problema de negócio. Explicar o problema e ser capaz de medir o problema. Não sei se vai perceber. Com métricas. Yeah. O algoritmo, manualmente, tu podes resolver, saber quais são as métricas atuais. Primeiro, aplicar técnicas simples e o gestor percebe, aplicando essa técnica simples, tipo, o número de clientes que não devolvem os empréstimos passou de 100 para 80. Não sei se vai perceber. Ok, vamos testar, mas o que o Machine Learning faz? Ok, em vez de 100 para 80, baixou de 100 para 60. Mas tu estás sempre a falar do negócio, porque o negócio que interessa. Nós, da área técnica, gostávamos de Machine Learning, AI ser os últimos heróis, mas na prática o que interessa é fazer alguma mudança de negócio, uma métrica que tem que baixar, algo tem que aumentar. E se tu explicares da maneira da linguagem do negócio, as pessoas sempre vão entender. Exato. Natu, o nosso tempo parece que nos foge, então vou deixar este momento para que as pessoas possam levantar a mão e fazer algumas questões. Só temos aí, por aí, menos que 10 minutos. Ok. Isso passou muito rápido. Guys, eis o espaço. Fernando Gomes? Sim. Ok, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Natu. Tem um background impressionante. Acho que gostaria de ser teu amigo. Mas o que é a pergunta? LinkedIn, Facebook, meu Instagram estão abertos a todos. Okay. A pergunta eu tinha colocado aqui no chat, né? Então, perguntava qual foi o maior erro, uma falha que teve em um projeto em engenharia de dados e o que aprendeu com esse erro e como é que lidou, né, exatamente com o erro. Tipo, num projeto, né, existem falhas, existem erros, tanto de processos, tanto de pessoas, tanto de gestores. Então, para saber qual foi a maior falha que teve. O problema é que as falhas são muitas para encontrar a maior deles. É difícil. Os sucessos são poucos. A grande coisa com os sucessos às vezes fazem esquecer dos fracassos, mas a maior parte dos dias são os fracassos. Mas deixa-me pensar nas maiores. Ok, acho que me afetaram mais. Ok, perfeito. Então, essa é uma pergunta muito difícil, porque é emocional até quase que choro. Ok, talvez foi há muitos anos, quando eu ainda, como é que se diz, estava, antes de entrar no CISM, estava a começar a trabalhar na área de dados. Então, estava num projeto de inquéritos, que o custo do projeto era quase $1 milhão. Ok? Então, e era um projeto para inquirir em, acho que, sei lá, 100 mil agregados em todo Moçambique. E a empresa que eu tinha na altura, em Maputo, eu devia ter 21 ou 22 anos na altura. A empresa que tipo, eles criam uma tecnologia específica, ninguém sabia na altura, em Moçambique todo, ninguém sabia dessa tecnologia. Eu também não sabia quando eles perguntaram, mas eu disse sim. Então, fui à internet, descobri como utilizar a tecnologia. Se sabia utilizar a tecnologia que eles precisavam. Então, mas eu não tinha muita experiência com dados e também não, tipo, e não tive muito cuidado em fazer uma análise de requisitos própria. Então, por exemplo, então, esses inquéritos eram feitos, inquéritos separados. Então, tu fazias o inquérito, vamos dizer, a nível ao chefe do agregado, né? E fazias inquéritos aos familiares, por exemplo, e tinhas de fazer uns inquéritos nos hospitais. Mas estamos a falar de tipo 100 pessoas, 200 pessoas a trabalhar nesse projeto. Inquirir, juntar esses dados todos e esses todas as pessoas. Então, a chave primária era um número, tipo,
era como é que se diz? Uma string, tipo, como é que se diz? As pessoas punham como um texto, não sei se vai perceber, um texto, as chaves primárias. Eu disse que isso aqui seria um texto, eu é que seria assim, isso seria um texto, isso seria um texto, a coisa que devia ligar os agregados. Então, eu nem sabia que isto é que devia ligar os agregados. Então, nós ficamos um ano nesse projeto, né? Tipo, e os inquiridores, as pessoas que digitavam os dados, iam pondo coisas aleatórias nessas duas variáveis que deviam ligar as coisas, que eu não sabia que eram importantes, que se tinham de ligar. Então, eu sempre dizia para as pessoas, está tudo bem, aos stakeholders do projeto está tudo bem, mostrava dados separados. Um ano depois, nós tentamos juntar esses dados. Um ano depois, $1 milhão de custos depois. Não sei se está entendendo. Sim, estou a perceber. Então, ok, eles disseram que não, vocês têm que juntar as variáveis, vamos querer juntar as variáveis, como é óbvio. Ok, é óbvio, eu não sabia que era óbvio, ok. Então, eram strings, estavam ali, nenhuma daquelas coisas batia. E, tipo, aqueles dados não valiam nada. Todo aquele ano que se trabalhou, tudo aquilo que se fez não valia nada. Fizemos a solução técnica, fizemos a coisa... Então, todo aquele projeto foi a zero, tipo, as pessoas queriam nos matar na prática. Mas o que acontece? Muito barulho, isso é verdade, muito barulho, muito barulho. Mas como tudo na vida, tipo, como é que se diz? As pessoas são, como é que se diz, razoáveis, não sei se vai perceber. Então deram-nos uma segunda chance para fazer. Agora já sabíamos as coisas. Então, isso para explicar o quê? Que fazer coisas, tipo, é sempre bom entregar as coisas aos poucos, logo no início, fazer todas as perguntas, iremos descobrir tudo se tentássemos juntar os dados no primeiro mês ou na primeira semana, outras coisas, e olhar mais do que a tecnologia, é pensar como é que essas coisas vão ser usadas. Isso eu acho que é importante. Para mim, essa é a falha maior. Que até hoje, quando eu me lembro, dá-me dor de cabeça. Mesmo, são muitos anos, mas eu ainda fico a sentir medo. Mas depois houve muitas outras falhas. Muitas outras falhas. Ok, Mas muito o que eu obrigado. aprendi é que quando o sucesso acontece, as falhas ficam esquecidas. Mas é temporário. Hein? Há de haver outra falha, mas é a vida, né? Yeah. Tá certo, muito obrigado, muito obrigado. Yeah. Posso ler as perguntas? Há uma pergunta aqui. Quais tendências emergentes na área de engenharia de dados? Eu posso de responder essa pergunta. João Dionísio, pode dizer? João Dionísio. Sim. Eu tenho muitas questões ligadas a fintechs, sobretudo na área de empréstimos digitais. Vejo que o tempo já é bem curto. Não sei qual seria a melhor plataforma, se bem que é possível entrar em contato consigo depois. LinkedIn. LinkedIn seria melhor. Ok. Tá bem. Muito obrigado. Ok. Quais tendências emergentes na engenharia de dados você acha mais promissora? Eu achava que AI e ChatGPT era uma brincadeira de crianças, mas nos últimos 6 meses mudei de opinião. Isso é muito importante. Acho que é a coisa mais importante. Quando crescer, quero ser que nem... Há maneiras melhores de crescer. Como podemos garantir que as pipelines de dados sejam escaláveis à medida que o volume e a diversidade de dados aumentam sem comprometer o desempenho e a qualidade dos dados? Então, tipo, para mim a questão mais importante é leitura. Qual é a arquitetura moderna? Problemas de scalability estão resolvidos no mundo. Se tu utilizas uma plataforma como Databricks, Snowflake, ou mesmo se utilizas open source, esses padrões existem. Vão à procura de patterns, padrões da área. Sempre existem padrões documentados. No princípio, não vão entender os padrões, não vão entender, mas estudem os padrões, sempre tem aplicação. Para mim, essa é a primeira coisa. Tipo, estudar a área online, está tudo disponível, ou com ChatGPT mesmo.
Então, a maior parte das soluções, o que eu te disser aqui nem vai ser importante para o teu caso particular, mas há padrões para tudo que garantem que os problemas sejam sempre escaláveis. Aquilo, alô, aquilo? Aquilo foi meu colega dos tempos. Como é o teu estilo de liderança e como ele evoluiu ao longo do tempo. Então, eu pratico o que se chama de servant leadership, aquilo que eu expliquei. Tipo, apesar de eu ser o teu manager, eu faço a inversão. Eu estou aqui para te servir, para te desbloquear, para tu seres, para fazer o melhor trabalho da tua vida aqui. Esse é o meu approach sempre. Então, isso é como evoluiu. No início, eu era um líder imaturo. Eu queria ser o super-herói, queria ser a pessoa mais inteligente com tudo era esporte. Agora, eu sou um desbloqueador. Tipo, tu que trabalhas na minha equipe, és a estrela. Eu sou teu ajudante, teu PA, para garantir que possas fazer o melhor trabalho possível. Algum hábito ou rotina que segues para manter o foco e a produtividade? Eu tenho problemas de foco muito sérios e tenho problemas de produtividade muito sérios também. Então, o que eu costumo fazer para isso, algumas coisas que são importantes. Eu acho, eu não sou, tipo, eu acho exercício físico, eu não sou uma pessoa de muito... Eu acho que caminhada, exercício físico é uma coisa que ajuda a manter foco. É o que eu reparei. Quando eu não fazia exercício, tinha mais problemas de foco, mas é misturar essa parte física com a mental. É muito importante. As pessoas desconsideram muito a parte física. Eu desconsiderava muito a parte física, achava isso perder tempo. Mas eu acho que ajuda a pessoa a manter foco e, obviamente, não querer ser herói. Isso, para mim, é uma coisa mais importante. Conselho específico para jovens moçambicanos que sonham seguir carreiras internacionais. Eu posso dar exemplos de alguns moçambicanos que eu conheço, que eu admiro muito, que tipo, são pessoas que me pediram conselhos. Tu estás aí na Amazônia, etc, etc, o que é que fazes? Eu dei conselhos, mas eles seguiram os seus próprios conselhos. Hoje trabalham na Google. Então, tipo, o caminho é de cada um, mas o que eu vejo é persistência. Persistência é o mais importante e fazer uma coisa bem, não sei se está a perceber. Tentar dominar uma área e depois ir para várias outras áreas. E uma coisa que eu reparo que é importante é open source também. Exato. Temos que acabar rápido. Deixa-me responder essas poucas aqui. LLMs podem ser explorados em modos, já são explorados, a maior parte das pessoas já utilizam LLMs em modos. Existe um moçambicano que faz LLMs para correr em máquinas locais. Alô? Então. Sorry, Neto. Não sei se já havia sido colocada essa pergunta antes, mas durante a sua apresentação eu vi que mencionou várias tools, mas em nenhum momento tocou em conceitos base, por exemplo, SQL. Então eu queria saber qual é seu pensamento em aprender o básico antes de migrar para essas fancy tools. Porque o problema é que as fancy tools usam SQL. SQL é tipo... é o básico. Tipo, não é mais básico que SQL. Okay. Tipo, tu não podes usar Databricks ou Snowflake. Não é fancy. Tipo, a maneira como tu misturas com dados é SQL. Tipo, não há outra maneira. E concordo contigo, é o básico. As pessoas têm que aprender. Mas o problema é que é tão básico que é melhor ver a tool, porque a tool sempre tem muito mais coisas. Ok. O nosso tempo já nos fugiu. Natu, muito obrigado. Falo dessas pessoas todas. Estou a dizer, Fields, às vezes, sim, trabalha na Google. Trabalhou comigo naquele tempo. Eu falava muito com ela, mas tipo, essas pessoas são próprias, chefes dos bandidos. Prince, Prince é meu amigo. Falo com ele todos os dias. Vou partilhar o artigo, mas o artigo é de 2020, então vão ter que me perdoar um pouco. Vou partilhar agora. Está no meu Medium. Dá-me um segundo só. Desculpa, Bonifácio. Não. Vou roubar o teu tempo, mas é muito rápido. Certificações que aconselharias para engenheiros de dados. AWS
todas essas clouds, dependendo da cloud que escolhes, eu recomendo a AWS porque é a cloud mais comum. AWS, todos têm um path de engenharia de dados, eu recomendo, mas eu não fiz nenhuma delas, mas eu recomendo hoje em dia, são importantes. E as ferramentas principais no mundo de dados hoje em dia, Snowflake ou Databricks. Há outras, mas essas são as ferramentas que estão na liderança. Se fazes a certificação dessas, consegues entender o modelo moderno de engenharia de dados. Bonifácio, over to you. Obrigado. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Quero agradecer, Natu, para esta conversa muito interessante. Podemos escolher aqui muitos insights que eu acho que usaremos por toda a nossa vida. Agradecer aos participantes que aqui estiveram por contribuir para que este webinar fosse um webinar muito incrível. Muito obrigado a todos. E obrigado e vemos amanhã no DataWave. Ok, Se qualquer coisa, é só procurarem no LinkedIn. No LinkedIn podem mandar mensagens a qualquer momento, posso responder todas as perguntas que me fizerem. Ok? Tchau. Obrigado. Thank you, Natu.